Amados irmãos, vamos abrir então a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do 32 ao 42. Marcos, capítulo 14, do 32 ao 42. Essa noite eu quero falar a respeito da teologia bíblica do sofrimento. Onde está Deus quando sofremos? Leiamos então a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Oremos. Pai, fala conosco. Pai, fala na nossa dor, nas nossas angústias, nas nossas lutas. Mais do que ouvir, ó Deus, os ruídos externos, ouvirmos as circunstâncias, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. O Senhor fala no meio da tempestade, o Senhor fala no meio da angústia, que o Senhor venha falar ao nosso coração, ó Pai. Que saiamos daqui mais convictos, mais seguros em Ti, certos da Tua bondade, do Teu amor, certos, ó Pai, de que o Senhor cuida da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, uma pergunta que muitos fazem, e nós vamos ver no decorrer dessa mensagem: como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento? Talvez você esteja convicto acerca dessa pergunta, mas muitos aí fora, colegas de trabalho, as pessoas na universidade, as pessoas na sociedade, elas querem entender como que o mal, como que o sofrimento, ele pode ser explicado à luz da existência de um Deus bom e um Deus poderoso. Você já se questionou por que coisas ruins acontecem no mundo? Qual é a relação entre o mal, o sofrimento e a ideia de um Deus bondoso? Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, de Marcos, capítulo 14, do 32 ao 42, nós vemos Jesus, o Verbo encarnado, sofrendo. Nós percebemos como Deus, Ele se compadece de nós ao ponto de pisar o nosso chão, viver aqui nessa terra e sofrer. E Jesus, notem, Ele não sofreu porque Ele foi preso pelos romanos. Jesus, Ele não sofreu porque Herodes, porque o Sinédrio estavam perseguindo. Isso tudo aconteceu, mas Jesus sofreu porque na sua soberana vontade Ele decidiu cumprir a missão do Pai. Perceba você que Jesus aqui, Ele vai ao Getsêmani. Tinha acabado a ceia, e eles vão ao Getsêmani, ao Monte das Oliveiras, e ali Jesus, Ele vai orar. Ele convida os seus discípulos à oração. E diz o texto, no versículo de número 33, que Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Ele leva esses discípulos para mais perto,
para que eles possam orar. Porque Jesus sabia o que estava vindo pela frente. Grande agonia, grande sofrimento, terrível dor. E aqui no versículo de número 33 diz que Jesus, ele se sentiu tomado de pavor e de angústia. E ele diz para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. A angústia que Cristo sofreu não foi simples. Foi algo que ele chega diante dos discípulos, ele chega em oração e assume essa angústia. E por isso ele diz: olha, fiquem aqui, vigiem. E é tão interessante que na continuidade aqui do verso de número 35, Jesus ele orava e pedia para que o Pai o poupasse daquela hora. E quando Jesus ele fala esse termo ora, ele está se referindo exatamente ao seu sacrifício na cruz. O que mais pesou para Jesus não foram os cravos, embora os cravos fossem extremamente dolorosos. Mas o que mais pesou para Jesus foi tomar o cálice da ira de Deus. For assumir sobre si toda a nossa dívida, todos os nossos pecados. O que mais foi doloroso para Cristo Jesus, mais angustiante, foi que ele sabia que ele iria tomar sobre si todas as nossas dores, angústias, maldades, toda a sentença, toda a justiça santa de Deus sobre ele. E é por isso, você vê aqui no texto, Jesus clamando: Pai, tudo te é possível, verso de número 33, passa de mim este cálice. Cálice é a referência à manifestação da ira de Deus. Mas ele diz: contudo não seja o que eu quero, e sim como tu queres. E aqui nesse versículo nós percebemos que Jesus claramente, ele sabia que o destino da história não estava ao acaso, não estava nas mãos dos ricos, dos poderosos, daqueles que detêm o poder político e econômico. Ele sabia que o destino de todas as coisas estava nas mãos do Pai. E é por isso que ele ora: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Será que nós temos tido essa consciência no nosso dia a dia? De que nada acontece se não for pela vontade do Senhor? Por vezes nós queremos que Deus se adeque aos nossos planos, que Deus se adeque às nossas vontades. Mas o que Jesus nos ensina, e Ele ensinou isso na oração do Pai Nosso, é que não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é a melhor. Muitas vezes é dolorosa, como estamos vendo aqui no texto, é doído demais. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E depois de Jesus terminar de orar pela primeira vez, ele volta para os seus discípulos. E não foi muito boa a cena, os discípulos estavam dormindo. Gente, na vida às vezes é assim, você está passando por uma angústia, você está passando por um problema e as pessoas ao redor não estão no mesmo espírito. E Jesus, ele pergunta: Simão, você está dormindo, Simão? Simão, você não consegue vigiar 1 hora? Como se Jesus estivesse dizendo: você não está percebendo a dor, a agonia, a angústia desse momento e do porvir, o que está para acontecer. E aqui no versículo de número 38, Jesus nos ensina como que nós devemos reagir diante das adversidades, das batalhas, das lutas espirituais, lutas emocionais que nós enfrentamos. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí o verso de número 39, a gente vê Jesus se retirando outra vez para orar. Ele orou, mesmo em meio a tanta angústia, tanta dor, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Mas ele continuou orando diante do Pai, derramando suas lágrimas, o seu suor de sangue. E
E aí Jesus volta de novo para os seus discípulos e eles estavam dormindo. Dormindo, com os olhos pesados. E diz o texto que os discípulos não sabiam nem o que responder para Jesus. E aí Jesus volta para orar pela terceira vez. E ele ora. E aí depois dessa terceira vez ele se volta para os discípulos e fala: vocês estão dormindo de novo, vocês estão repousando de novo. Chega, porque agora é o momento. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O que esse texto nos ensina sobre sofrimento? Eu queria que você guardasse essas lições. O que eu vou falar hoje, a mensagem tem um lugar especial para aquelas pessoas céticas. Conhece alguma pessoa cética? Se você falar dos assuntos espirituais para ela ri de você. Como se você estivesse acreditando em fábulas, em mentiras. Mas nós vamos perceber aqui nesse texto como o Evangelho é real. E o Evangelho é a única resposta para um coração aflito e angustiante. Quando eu falei no início que as pessoas perguntam qual que é a relação entre Deus e o sofrimento, eu disse isso porque na história, alguns pensadores, filósofos, historiadores fizeram essa pergunta. Se você olhar para o século IV a.C., tinha um pensador grego chamado Epicuro. E ele dizia que era impossível existir um Deus 100% bom e um Deus 100% poderoso. Porque se ele é 100% bom, dizia ele, então ele não é poderoso, porque ele não é capaz de impedir o mal, o sofrimento. Ou se ele é 100% poderoso, ele não é bom, porque ele tem todo o poder para impedir o mal. E aí, quando a gente avança na história, nós vamos lá para o século XVIII, no Iluminismo, você vê pensadores fazendo a mesma pergunta, como David Hume. Eu vou ler as palavras dele aqui. Ele diz assim: as velhas perguntas de Epicuro continuam sem resposta. Será que Deus gostaria de impedir o mal, mas é incapaz? Nesse caso, ele não é poderoso. Será que é capaz, mas não está disposto a impedi-lo? Então ele é mau. Será que ele tanto gostaria quanto é capaz? Por que então existe o mal? Meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio que a palavra de Deus tem todas as respostas para as angústias da alma. Nós vamos ver essas respostas agora. Mas antes de falar sobre elas, não procure outra fonte de satisfação que não seja a palavra de Deus. Tudo que você precisa para esse mundo, tudo que você precisa para o dia mau, da angústia, para aqueles dias tenebrosos que você não consegue explicar, você não sabe por que você está no meio dessa tempestade, saiba, a palavra de Deus lhe é suficiente. Tim Keller, pastor presbiteriano, falecido em 2023, ele escreveu um livro chamado A Fé na Era do Ceticismo. E ele diz que muitos céticos e até ateus cometem o equívoco de crer na sua capacidade de percepção do mundo. E quando alguém nega a existência de Deus, ou não consegue explicar a existência de Deus com base nas suas percepções, diz Tim Keller, o problema não está em Deus. O problema está na sua percepção obscurecida da realidade. Alguns dizem, olha, não faz sentido para mim, então não deve ter sentido. Eu não consigo explicar, então não existe. Keller vai falar, não, você está depositando a sua fé na sua capacidade de entender as coisas. Mas a palavra de Deus diz que a nossa capacidade de entender a Deus, entender o mundo, entender a nós mesmos, essa capacidade ela foi corrompida pelo pecado. Não dá para a gente confiar nas nossas capacidades cognitivas. E é por isso que a fé em Cristo Jesus é uma fé revelada. Deus é o Deus que se revela a nós. Eu só posso conhecer a Deus, eu só posso entender acerca de Deus, é porque Deus se revelou a mim.
É porque o Espírito Santo iluminou o meu coração, o seu coração, abriu a nossa mente para que nós compreendêssemos das verdades espirituais. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria humana. Aquilo que o mais sábio dentre os doutores gostaria de saber, tudo isso faz sentido em Jesus, em Cristo Jesus. Então é uma falácia você negar a existência de Deus, ou tentar explicar o sofrimento de uma maneira contrária à palavra de Deus, confiando na sua cognição. A fé no Senhor é uma fé revelada. Talvez alguém fale assim: pastor, você está muito filosófico hoje. Então vamos trazer aqui de uma maneira mais prática. Um filósofo chamado Alvin Plantinga, ele falou o seguinte: se eu chegar para você, vendar os seus olhos e pedir para você entrar numa barraca, e nessa barraca eu colocar um cachorro São Bernardo, e eu te dou o comando: procure o cachorro São Bernardo dentro de uma barraca pequena. Minha pergunta: é fácil ou é difícil achar esse cachorro São Bernardo na barraca? Muito fácil. Logo você vai concluir: existe um cachorro ali dentro daquela barraca. E Plantinga continua dizendo: agora, se eu pegar um mosquitinho invisível, praticamente invisível a olho nu, ele até dá o nome lá, maruim, e eu ponho esse mosquitinho dentro da barraca, vendo os teus olhos, você está com os olhos vendados, peço para você entrar na barraca e procurar um mosquitinho, você vai achar esse mosquitinho? Só se for um milagre. E Plantinga usa essa metáfora para dizer que muitas vezes as pessoas estão negando a existência de Deus, não por conta da realidade, da verdade, mas porque elas estão incapazes de entender o Senhor. Agora olha para a palavra de Deus. O que Paulo vai dizer? Que o ser humano sem Jesus está obscurecido no seu entendimento. Ele é incapaz de entender a Deus. Ele é incapaz de se aproximar de Deus. O único jeito, a única solução de entendermos a Deus é se Deus vir até nós. E o texto de Marcos 14 diz que Deus veio, pisou o nosso chão, se encarnou e sofreu, e foi ao sofrimento mais doloroso, se revelando a nós e nos trazendo plena salvação. Eu gosto da história de C.S. Lewis. Lewis, ele era um ateu, ele era um professor de universidade ateu, convicto, até que um dia a graça do Senhor Jesus alcançou a vida de C.S. Lewis. E ele conta no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, como que foi o processo de conversão dele. É tão interessante que o Evangelho alcança pessoas das mais diversas classes. E ele diz: olha, eu era contra a existência de Deus. Eu dizia que Deus não existia porque o universo parece muito cruel e muito injusto. Eu olho para a sociedade é extremamente injusta. Como que pode existir Deus? Até que num belo momento, e eu creio que isso é a iluminação do Espírito Santo, ele para refletir: peraí, eu estou dizendo que o mundo é injusto, mas eu estou comparando o mundo injusto com o mundo justo. De onde eu tirei essa ideia de um mundo justo? Sendo que eu nunca vi um mundo justo na minha vida. E essa comparação levou o C.S. Lewis à única resposta possível. Ele disse: Deus. Para eu saber, para eu comparar o justo com o injusto, o bom com o mal, eu preciso de uma referência. Essa referência não pode estar em mim, senão é subjetiva. A resposta que Lewis encontrou, e foi um homem usado por Deus na literatura: Deus existe. É por isso que eu olho para o mundo, é por isso que eu olho para a sociedade e vejo: tem muita coisa errada. Se nós olharmos para Eclesiastes, para concordar com C.S. Lewis, você vai ver lá que Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. É por isso que a gente olha para o mundo e fala: tem alguma coisa errada. Não era para ser assim. Você olha para a política, você olha para a economia, você olha para o mundo, você fala: não era para ser assim. Por quê? Porque
Porque Deus plantou no nosso coração o anseio pela eternidade, que será só satisfeito em Deus, no Senhor. E quando muitas pessoas acabam acusando Deus, pondo a culpa em Deus por conta do sofrimento humano, eu convido essas pessoas a olharem para o Evangelho do Senhor Jesus. Porque a gente vê um Deus que se compadece da nossa dor. No versículo de número 33 e 34 de Marcos 14 que nós lemos, diz que Jesus se afligiu. Jesus, ele se angustiou. Jesus, ele verbalizou, ele falou: a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Irmão, crente sofre. Aquela teologia de que venha para Jesus e os seus problemas acabaram, não é verdade. Jesus nos mostrou que nesse mundo nós temos aflições, nós temos angústias. É possível que o crente enfrente as mais terríveis angústias, dores, sofrimentos, porque se Jesus sofreu, nós também podemos sofrer e vamos sofrer. E aí no versículo de número 36, Jesus, ele deixa mais claro qual que era o motivo do seu sofrimento, o que estava causando angústia. Está aqui, o cálice da ira de Deus. Ele diz: afasta de mim esse cálice. E quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz, nós vemos Jesus verbalizando a sua dor, o seu sofrimento. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, Jesus, ele grita na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Nós temos um Deus que sofre, um Deus que entende a nossa dor, não apenas cognitivamente, ele sentiu aquilo que um ser humano sente. Eu queria convidar você a meditar nessas palavras da cruz, especificamente na palavra que Jesus diz: meu Deus, por que me desamparaste? Uma das dores mais terríveis que o ser humano tem, uma das angústias mais terríveis, é a dor do abandono, a dor da rejeição. Ali na cruz do Calvário, o filho estava sendo rejeitado pelo pai, porque o filho estava carregando toda a ira santa de Deus. Porque o filho se fez pecado em nosso lugar, ele se fez maldição em nosso lugar. Houve uma ruptura de relacionamento ali. Imagine a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Antes de haver tempo, espaço, antes de haver a criação, a Trindade sempre existiu. E diz a palavra de Deus que a Trindade existiu em perfeita comunhão, harmonia e unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ali na cruz do Calvário, Jesus, ele sofre a agonia de receber toda a carga, toda a dívida, todo o pecado sobre si. Ele sofre, ele é abandonado, ele é rejeitado, para nos trazer plena redenção. E esse plano, ele aconteceu antes da fundação do mundo. Cristo foi à cruz, mas essa decisão de ir à cruz, de morrer na cruz em nosso lugar, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus quis nos salvar. Foi uma ação dele, graciosa dele. Diz um pensador: a gente não pode imaginar o que é perder o amor conjugal, o amor paternal, um amor que durou vários anos, mas imagine perder o amor infinito do Pai, do qual Jesus desfrutou durante toda a eternidade. O sofrimento de Jesus teria sido eternamente insuportável. E agora faz sentido Marcos capítulo 14, a gente perceber a agonia de Cristo Jesus. O nosso Deus, ele se importa com o nosso sofrimento. Jesus Cristo, ele experimentou todas as formas de sofrimento. Jesus passou pelo desespero, ele passou pela rejeição, Jesus passou pela solidão, Jesus passou pela pobreza, Jesus passou pela perda, Jesus passou pela tortura, Jesus passou pela prisão, e na cruz ele enfrenta o cálice da ira de Deus. E por que Jesus faz isso?
para resgatar pecadores como eu e você. Jesus veio para resgatar a sua criação. Ele paga pelos nossos pecados, para eliminar o mal, sem que nós enfrentássemos a condenação eterna. Meus irmãos, quando a gente entende a obra de Cristo Jesus, não tem como a gente ficar indiferente. O que Jesus fez por nós, ninguém era capaz de fazer. Deus, Ele leva tão a sério a nossa dor, que Ele se dispôs a colocá-la sobre si, a levá-la sobre si. Esse é o nosso Deus. Por isso que quando a gente anuncia o Evangelho, a gente precisa se desfazer de todo tipo de arrogância, de prepotência, porque nós não tínhamos mérito algum, nós não tínhamos nenhuma razão para que fôssemos salvos, mas Deus, em sua soberana vontade, decidiu nos levar à salvação, ao ponto de cravar o seu Filho no madeiro, e verter o seu sangue para a nossa redenção. Isso é muito forte. E a Bíblia diz que se nós crermos em Jesus, existe esperança futura para nós, mas também existe alegria para o presente, para a gente enfrentar as nossas dores, as nossas lutas. Eu posso enfrentar um leito de hospital, eu posso enfrentar uma situação terrível, mas certo da bondade e da presença do Senhor sobre a minha vida. Isso é muito forte. Isso que levou o salmista a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, como é que eu posso me sentir confortado nas dores, nas lutas da vida? Olhe para Jesus, creia em Jesus, deposite a sua fé em Jesus. É Jesus e nada mais do que Jesus. Só Ele pode trazer paz ao teu coração e a verdadeira esperança. Deus nos revelou o que nos aguarda no futuro. Eu queria que você olhasse para Apocalipse capítulo 21. Abra em Apocalipse capítulo 21. Deus promete para nós que estamos em Cristo, nós que depositamos a nossa fé em Jesus, Ele promete restauração completa. Vamos ler juntos do verso 1 até o verso 4. Vamos lá, bem forte? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Percebe a obra da redenção? Deus está restaurando todas as coisas, por isso que Cristo Jesus veio, se sacrificou, se entregou no nosso lugar. E o que nos aguarda no futuro, meu irmão, minha irmã, é restauração completa. Novos céus e nova terra. Na linguagem do apóstolo Paulo, Deus, Ele há de restaurar todas as coisas. Jesus Cristo há de encher todas as coisas, restaurar o cosmos, o universo. A mim e a você, louvado seja o nome do Senhor. Se nós olharmos para o nosso mundo hoje, a gente vê uma visão secularizada. O que é a visão secular, pastor? É a visão que não admite o transcendente, o metafísico. É uma visão que olha para a vida como cada um tem a sua percepção, e a vida basicamente é nascer, crescer, viver e morrer, e não há nenhuma certeza quanto ao futuro. A visão secular, ela não vai admitir restauração futura, não admite uma vida após a morte, ela duvida, ela é cética quanto ao futuro.
Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia ensina a respeito da criação, da queda, da redenção em Cristo Jesus e da consumação, da glorificação. A Bíblia ensina sobre a ressurreição como uma restauração de vida. A Bíblia ensina que Deus está restaurando a nossa vida, santificando o nosso coração e nos preparando novos céus e nova terra. Lembre-se disso. Eu não sei qual é a melhor notícia que você vai ouvir na sua vida, mas existe uma notícia superlativa de que nós estaremos na presença de Deus plenamente restaurados. E diz o texto que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não existirá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas se passaram. Deus restaurou todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, em Mateus capítulo 19, 28, depois você pode conferir, ele vai nos ensinar que quando o Filho do Homem voltar, retornar, ele vai restaurar todas as coisas, o mundo material, o universo, a sua igreja. Esse é o plano do Senhor para nós. E eu quero encerrar com as palavras do apóstolo Paulo. A leve e momentânea tribulação que nós sofremos aqui, elas não se comparam ao peso de glória que viveremos no futuro. A gente ainda não tem uma ideia completa, mas o que a Bíblia anuncia para nós é que a alegria da vida eterna vai ser tamanha, uma alegria tão grande, que as dores agora do presente e do passado, elas ficaram tão pequenas. E quem ensina isso é o apóstolo Paulo, que foi torturado, que enfrentou uma série de lutas, de adversidades na sua vida. Ele diz: olha, quando estivermos lá, as dores do passado serão minúsculas comparadas à glória que foi revelada para cada um de nós. Eu quero dizer para você, no momento da dor, continue olhando para Jesus. A gente quer todas as explicações, nem tudo a gente vai conseguir explicar, mas o suficiente Deus já nos revelou. O final da história já está escrito. Então continue firme, continue fortalecendo o seu coração com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão entre os irmãos. E na hora da dor, não fique ouvindo as suas mágoas, as suas angústias. Ouça a palavra de Deus. Ouça aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Ouça aquele que já está no amanhã, e ele já nos garantiu o amanhã. Fique firme no Senhor Jesus. E toda essa dor, todo esse luto, você aí que está me ouvindo, talvez esteja passando por uma dificuldade muito grande na sua vida, tudo isso vai passar. E logo, logo estaremos reinando para sempre com Cristo Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Oh Deus, somos tão indignos, tão pecadores. O Senhor olhou para nós e nos amou. O Senhor derramou a Sua graça sobre nós. Obrigado, Pai. Deus, eu não sei qual é a luta de cada um aqui, quais são as dores, as angústias de alma. Mas eu sei, ó Deus, que o Teu Santo Espírito pode confortar, pode consolar. E eu sei, ó Deus, que a Tua palavra nos garante o que acontecerá no futuro. Que cada irmão aqui, cada irmã, ó Deus, estejam firmes no Senhor Jesus. Aquele que sofreu todo tipo de angústia, todo tipo de dor, para a nossa salvação, para a nossa redenção. Pai, venha levantar o abatido. Dê ânimo, Pai, dê alegria, que a alegria do Teu Santo Espírito permeie o nosso coração. Neemias 8:10 vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria, Pai, não é uma possibilidade, não é um talvez, não é, ó Deus, uma fantasia, não, a nossa alegria é uma certeza, é Jesus, que venceu o pecado, que venceu a morte,
que derrotou, ó Deus, as obras das trevas, para que nós estivéssemos na Tua presença, restaurados diante do Senhor. Coloca, Pai, em nós o louvor. Ó Pai, que na vigília da noite, que a gente tenha vontade de louvar o Teu nome, de cantar louvores ao Teu nome. Porque como lemos no Salmo, fica bem para o justo, fica bem para aqueles que pertencem ao Senhor, o louvor. Queremos dizer, ó Pai, que toda a honra, toda a glória pertence a Ti. Teu é o reino, o poder e a glória, Pai, para sempre. E nós dizemos amém e amém.